Seja muito bem-vindo para o nosso encontro, para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, tendo também por base este texto, Testemunhos de Aparecida. Nós estamos refletindo sobre o tema Uma Conversão Pastoral, o desafio. Existem alguns aspectos que compõem essa conversão pastoral. São 9 pontos que nós vamos olhar mais de perto. Primeiro, a necessidade dessa conversão pastoral surge de onde? Surge de uma firme decisão missionária. É a decisão missionária que convoca a mim, convoca a você para essa conversão pastoral. O documento de Aparecida, no número 365, nos diz o seguinte: esta firme decisão missionária deve impregnar todas as estruturas eclesiais e todos os planos pastorais de dioceses, paróquias, comunidades religiosas, movimentos e de qualquer instituição da Igreja. Nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente, com todas as forças, nos processos constantes de renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favorecem a transmissão da fé. Então, primeiramente, a conversão pastoral surge dessa firme decisão missionária. Não se pode continuar fazendo mais o mesmo. Tampouco pensar que se pode seguir usando linguagens que não respondem, especialmente à juventude. Tristemente se nota uma paralisia na catequese. Aqui se fala de uma constatação lá em 2007, que reduz a preparação apressada e rotineira do sacramento da iniciação cristã. Graças a Deus, aqui no Brasil, estamos fazendo um bom caminho, também na nossa arquidiocese, um bom caminho com uma visão de catequese como iniciação à vida cristã. Por isso, é importante ter presente esse documento, o 107 da CNBB. Documento que trata justamente da iniciação à vida cristã, um itinerário para formar discípulos missionários. É preciso avançar mais nesse caminho. Tudo que se refere à doutrina social da Igreja na catequese de adultos é a maior parte uma exceção. É outro elemento que precisa estar muito presente na catequese de adultos. Para muitos, nessa constatação de 2007, para muitos, a paróquia continua sendo uma espécie de estação de serviço espiritual. Estação de serviço espiritual. Porém, não um centro que irradia a missão. E aqui, a Igreja no Brasil já deu passos importantes. Quando a Aparecida insistiu em que a paróquia deve ser uma comunidade de comunidades, que a paróquia deve ser uma rede de comunidades, é o próprio documento de Aparecida, os bispos do Brasil trabalharam e produziram esse texto muito importante. Comunidade de comunidades, uma nova paróquia. A conversão pastoral da paróquia. Então não dá para falar de conversão pastoral sem olharmos este texto. Que aqui na arquidiocese nós o utilizamos como texto base, texto de referência doutrinal, vamos dizer assim, ou pastoral, na preparação da 14ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral.
Foi texto base. Ah, mas nós já fizemos a 15ª, então isso aqui é ultrapassado. Nada disso. Esse texto é atualíssimo. Se queremos avançar na conversão pastoral, se queremos uma paróquia renovada, se queremos uma paróquia de fato dentro do espírito de Aparecida, é preciso retomarmos esse texto. Uma riqueza. Essa resolução missionária requer uma permanente conversão pastoral de todos. De todos. Para quê? Para estar disponíveis à voz do Espírito que fala através dos sinais dos tempos. Conversão pastoral de todos. E o documento de Aparecida, no número 366, 366, vai dizer o seguinte: os bispos, presbíteros, são chamados a assumir a atitude de permanente conversão pastoral. Eu dizia há pouco que essa conversão pastoral é para todos. É para todos. Não somente para alguns. E aqui, a Aparecida é clara. Os bispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados e consagradas, leigos e leigas, são chamados a assumir atitude de permanente conversão pastoral, que implica escutar com atenção e discernir o que o Espírito está dizendo às igrejas, através dos sinais dos tempos em que Deus se manifesta. Escutar. Estamos vivendo o caminho sinodal. E a palavra-chave dessa fase do caminho sinodal é escuta. É preciso converter-se também para a escuta. É necessária uma conversão dos pastores para viver e promover uma espiritualidade de comunhão. Conversão dos pastores para viver e promover uma espiritualidade de comunhão, propondo-a, essa espiritualidade, como princípio educativo em todos os lugares onde se plasma o homem e o cristão, onde se educam os ministros do altar, os consagrados, os agentes pastorais, onde se constroem as famílias e as comunidades. Isso aqui é uma afirmação de São João Paulo II no início desse novo milênio, no seu documento Novo Milênio Ineunte, onde ele explicitou bem esta espiritualidade de comunhão. Isso não seria possível sem um trabalho em equipe, em que o pároco deixa de ser uma espécie de cacique. Aqui mando eu. Sou eu que mando. E assume, então, o diálogo capaz de promover a corresponsabilidade, sem esquecer a urgência pastoral do testemunho de comunhão eclesial e de santidade. A programação pastoral há de se inspirar no mandamento novo do amor. E aqui a Aparecida, no número 368, vai dizer o seguinte. 368. A conversão dos pastores leva-nos também a viver e a promover uma espiritualidade de comunhão e participação, propondo-a como princípio educativo em todos os lugares onde se forma o homem e o cristão, onde se educam os ministros do altar, as pessoas consagradas e os agentes pastorais, onde se constroem famílias e as comunidades. Repetindo aqui São João Paulo II. A conversão pastoral requer que as comunidades eclesiais sejam comunidades de discípulos missionários ao redor de Jesus, mestre e pastor. Comunidade de discípulos missionários ao redor de Jesus.
Daí nasce a atitude de abertura. Atitude de abertura, diálogo e disponibilidade para promover a corresponsabilidade e participação efetiva de todos os fiéis na vida das comunidades cristãs. Hoje, mais do que nunca, o testemunho de comunhão eclesial e de santidade são uma urgência pastoral. Testemunho de comunhão eclesial e santidade, urgência pastoral. A programação pastoral há de se inspirar no mandamento novo do amor, como nos ensina São João no seu Evangelho, no capítulo 13. Não haverá renovação paroquial sem a renovação comunitária, que se inspira nas comunidades descritas nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, versículos de 42 a 47, texto bem conhecido nosso, que constitui um modelo sempre atual de inculturação. A eclesiologia de comunhão, promovida pelo Concílio Vaticano II, o Sínodo dos Bispos e, sobretudo, as anteriores conferências gerais do Episcopado Latino-Americano, são fortes motivações para esse caminho. Então, a Conferência do Rio de Janeiro, a Conferência de Medellín, a Conferência de Puebla, a Conferência de Santo Domingo e a Conferência de Aparecida. É necessário passar de uma pastoral de mera conservação a uma pastoral decididamente missionária, fazendo que a Igreja se manifeste como uma mãe que sai ao encontro de seus filhos, como uma casa acolhedora e uma escola permanente de comunhão missionária. Três coisas, olha. A Igreja se manifeste como, primeiro, como uma mãe que sai ao encontro dos filhos, mas não só como mãe, como casa acolhedora e como escola permanente de comunhão missionária. E aqui, aparecido no número 370, vai dizer o seguinte: a conversão pastoral de nossas comunidades exige que se vá além de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Assim será possível que o único programa do Evangelho continue introduzindo-se na história de cada comunidade eclesial, como um novo ardor missionário, fazendo com que a Igreja se manifeste como mãe que vai ao encontro, uma casa acolhedora e uma escola permanente de comunhão missionária. Conversão pastoral foi um dos primeiros temas de reflexão na primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que foi lançada no começo do ano, em janeiro, e teve o seu ponto alto no mês de novembro, nos dias 21 a 28. A conversão pastoral supõe a renovação das paróquias, que são chamadas a ser casas e escolas de comunhão. E aí, Aparecida, no número 170, vai dizer o seguinte, falando das paróquias que devem ser espaços de iniciação cristã, da educação e celebração da fé, abertas à diversidade de carismas, serviços e ministérios, organizadas de modo comunitário e responsável, integradoras de movimentos de apostolado já existentes, atentas à diversidade cultural de seus habitantes, abertas aos projetos pastorais e supraparoquiais e às necessidades circundantes. Mais uma vez, lembramos o nosso documento da CNBB. Documento 100 da CNBB, Comunidades e Comunidades, uma nova paróquia, a conversão pastoral da paróquia.
Isso se refere também, então, aquilo que se refere à paróquia, se refere também aos movimentos e todas as comunidades e instituições eclesiais, de modo que sejam verdadeiras escolas de discípulos missionários. Isso significa que sejam escolas que saibam conduzir e, de fato, conduzam as pessoas ao encontro com Cristo vivo. Sobretudo, ensinando a leitura orante das Escrituras, a Lectio Divina, que tem se mostrado como uma maneira muito criativa para a renovação espiritual dos fiéis cristãos leigos. Efetivamente, a atitude do discípulo encontramos em Maria, a irmã de Marta, sentada aos pés do Mestre, escutando-o. E então nos perguntamos: quanto tempo têm os nossos fiéis para escutar a palavra de Deus? Se participam da Eucaristia Dominical, e aí existe um bom instrumento de som, bons leitores e boa homilia, escutam a palavra de Deus por alguns minutos. E o resto do tempo? De quem são discípulos? Se na paróquia não há outro momento de escuta da palavra, muitos fiéis irão para outras denominações que satisfaçam a sede da palavra de Deus que têm nossos fiéis. Por isso, é bom olhar a riqueza do número 249 de Aparecida, que diz o seguinte, número 249. Entre as muitas formas de se aproximar da Sagrada Escritura, existe uma privilegiada à qual todos somos chamados, a Lectio Divina, ou exercício de leitura orante da Sagrada Escritura. Essa leitura orante, bem praticada, conduz ao encontro com Cristo Mestre, ao conhecimento do mistério de Jesus Messias, à comunhão com Jesus, Filho de Deus, e ao testemunho de Jesus, Senhor do Universo. Olha quantos títulos de Jesus aparecem aqui, 4 vezes, 4 títulos. Então a leitura orante, bem praticada, conduz a pessoa ao encontro com Jesus Mestre, com Jesus que ensina, com Jesus que mostra o caminho. Leva ao conhecimento do mistério de Jesus Messias, o prometido, o Salvador, promessa cumprida na pessoa e na missão de Jesus. Leva à comunhão com Jesus, Filho de Deus, e leva ao testemunho de Jesus, Senhor do Universo. Com os seus 4 momentos, leitura, meditação, oração, contemplação, a leitura orante favorece o encontro pessoal com Jesus Cristo, semelhante ao modo de tantos personagens do Evangelho. E aqui o texto de Aparecida lembra alguns encontros que nós conhecemos. Nicodemos e a sua ânsia de vida eterna. Nicodemos que procurou Jesus um dia à noite para conversar. Teve um encontro pessoal com o Senhor, um encontro que o transformou. Outro personagem, a samaritana e o seu desejo de culto verdadeiro. Deixou-se encontrar por Jesus. E aquele encontro com Jesus a transformou profundamente. Fez dela discípula de Jesus, missionária de Jesus. Tanto é que ela foi até a cidade e contou para as pessoas a riqueza do encontro com Jesus. E muitas pessoas vieram ao encontro de Jesus. Um outro personagem do Evangelho, o cego de nascimento e o seu desejo de luz interior, encontrou-se com Jesus e foi libertado da sua cegueira. Zaqueu e a sua vontade de ser diferente, encontrou-se com Jesus, acolheu Jesus na sua casa e diante de Jesus fez a sua manifestação de mudança de vida, de conversão.
O encontro com Jesus o transformou. É esta mesma transformação que a leitura orante da palavra de Deus, bem feita, nos leva. Nos leva à conversão. Nos leva ao encontro com o Senhor. E ao encontro com o Senhor que nos converte. Todos eles, graças a esse encontro, foram iluminados e recriados. Iluminados e recriados, porque se abriram à experiência da misericórdia do Pai. Misericórdia do Pai, que oferece por sua palavra de verdade e de vida. Não abriram o coração para algo do Messias. Não. Mas abriram o coração para o próprio Messias. Caminho de crescimento na maturidade conforme a sua plenitude. Processo de discipulado, de comunhão com os irmãos, de compromisso com a sociedade. Ao mesmo tempo, se deve potencializar a iniciação à vida cristã, já que é texto de Aparecida. Ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo e convidando-as para segui-lo, ou não cumpriremos nossa missão evangelizadora. Essas escolas onipresentes, por assim dizer, têm de avivar os encontros com Cristo nas celebrações litúrgicas, particularmente na celebração eucarística e no sacramento da reconciliação, reconquistando a celebração do Dia do Senhor, percorrendo esse caminho para Ele, que é o amor à Virgem Maria, servindo generosamente aos pobres, aflitos, enfermos e excluídos, cujos direitos temos de defender, nos encontramos e servimos o Senhor e apreciando e cultivando a riqueza da piedade popular. Hoje ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, continuaremos com essa temática. Até lá!